A evolução do ser humano. Evoluímos, mas dependemos de muita coisa para realmente desenvolver o comportamento, a inteligência, né? Saber em que nível que estamos. Nós temos situações diversas, porque não temos ainda um controle eficaz da agressividade acima de tudo. A agressividade, ela é uma característica selvagem num mundo, num ambiente em que as pessoas poderiam conversar, poderiam discutir, trocar ideias, né? Para não serem simples instrumentos de rancor, de violência, de estupidez. Eu gostei muito de um filme que eu vi sobre São Paulo, né? Paulo de Tarso, né? Acho que é ele. Foi um apóstolo que mudou o cristianismo. Ele, de acordo com o programa que eu vi do History Channel, não sei qual dos dois, eu acho que o 2, ele fez uma diferença colossal na formação do cristianismo. Graças a ele, antes que o cristianismo se tornasse religião de Estado, que aí a conversa passou a ser outra, ele conseguiu levar a cultura cristã a todos os cantos do mundo ocidental, pelo menos, da época, né? Então, nós estamos vendo aqui nosso presidente da República falando que quer um ministro do STF radicalmente evangélico. Que tipo de evangélico ele está imaginando? Será que todos os evangélicos concordam com o comportamento de Jair Bolsonaro? Ele está semeando ventos, está criando conflitos em plena pandemia. Para quê, gente? O que ele quer exatamente? O que ele quer esconder, mostrar, provar? Ele foi eleito com 70 milhões de votos. Foi. Por quê? Porque o Brasil estava cansado da corrupção, da incompetência, de muitas coisas que, aliás, vêm de muito longe. E nós temos o culto à bandeira, né? Lampião está aí como exemplo, é herói. Nós precisamos pensar muito. O Brasil precisa de fé, de num futuro melhor, na bondade, fé que teremos soluções não violentas, na esperança de chegar lá. E no amor, na tolerância, caridade, na capacidade de ver as coisas proativamente, não inventando conflitos. Os Estados Unidos estão lá mergulhados em manifestações
a gente não possa dizer que são incontroláveis porque elas já aconteceram antes, mas que morre com a utopia Donald Trump. É o país que cultiva a violência, é o país que desenvolve armamentos, né, que se preocupa, que espalha exércitos pelo mundo querendo se impor pela força, sob a desculpa de que defende a democracia. É um filme que já vimos antes com Napoleão. E aqui no Brasil, uma pessoa absolutamente despreparada para o comando do Brasil foi eleita. Talvez entupido de boas intenções. Né? A sua ingenuidade, infantilidade, ele tem colocado questões interessantes. Tinha bons funcionários, eles estão se perdendo. Ainda temos lá o Dr. Paulo Guedes. O governo Bolsonaro está colocando uniformes militares. Para quê? Será que no Brasil não existem pessoas civis fora das Forças Armadas em condições de ocupar o ministério? Mulheres, a comunidade LGBT, indígenas, palavra terrível para caracterizar ou falar dos principais brasileiros, afinal eles estavam aqui muito antes de Cristóvão Colombo andar pela América, o Cabral vir aqui, primeiro Cabral. Mas a corrupção, né? Rio de Janeiro, cá para nós, dá vontade de chorar. E o Rio é a sede de muitas coisas no Brasil. Ainda não deixou de ser a capital cultural do Brasil. Que cultura terrível. E é onde o nosso presidente se desenvolveu mais. Brasília, então, nem se discute. Eu já fui presidente de uma associação nacional de empresas de energia. E no final eu disse, olha, nossa esperança é a bomba atômica argentina. Ela não pode errar, tem que cair bem aqui, puta. Não foi legal. Piadinha infame. Mas é o nojo que a gente acaba sentindo das relações de poder em Brasília. Poderia estar lá, mas naquele ambiente, nunca. Afinal, tenho filhos, agora netos e bisnetos. Filhos e filhas, netos e netas, bisnetos e bisnetas. Ontem, um bisneto e bisneta. Ontem foi aniversário da Jo, minha neta, arquiteta. Então, em respeito a todos eles, eu nunca tive o entusiasmo de ir para Brasília. Aqui em Curitiba eu encontrei meu espaço. Mas o cristianismo, ela é católica, a Jo, precisa ser reinventada. E o Papa Francisco está fazendo isso, fazendo um trabalho fantástico. E apesar de rezar muito, talvez o ideal fosse que ele viajasse pelo mundo, até para ver a humanidade no meio de uma pandemia colossal. Viajar de máscara, com todos os cuidados que a saúde diante do coronavírus exige. E mostrar para todos o que é cristianismo. Cristianismo, não adianta o cara entrar na igreja segurando coisa, cantando, rezando,
e sair dali pregar o ódio. O formalismo é a morte do sentimento puro. Eu tenho ojeriza até ao formalismo. Eu me pergunto, eu digo, não, eu sou anarquista. Até vejo a cara assustada dessas pessoas, porque afinal o anarquismo tem uma maneira de ser. Mas, como meu pai dizia, a batina não faz o monge, não faz o padre. Você tem que entender qual é a sua missão. Você tem que entender o que deve fazer, e não a roupa que deve vestir, de que jeito que deve rezar, orar, fazer rituais. O mais importante é o relacionamento proativo com a humanidade, em defesa dos ideais mais nobres que as religiões possam ter.